Bom, e a gente continua sobre esse tema aí de inflação, né? Porque o índice teve um crescimento de 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Dados divulgados nessa semana pelo IBGE apontam que a alta de preços e o desemprego têm causado impacto no poder de consumo das famílias. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a economista Juliana Inhas. Oi, Juliana, bom dia para você. Bem-vinda aqui ao CNN Domingo. Como é que fica o peso da inflação no bolso dos brasileiros? Bom dia, Nicole. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a CNN. Olha, tá difícil, né? As pessoas, elas estão de fato percebendo que os preços sobem, então o que elas ganham acaba sendo insuficiente para sobreviver. Muitas vezes a gente está falando aí de uma quantidade significante de brasileiros que ganha bem pouco. E para piorar a situação, a gente hoje tem uma renda no geral, né, para a maior parte da população que tinha perdido o emprego e conseguiu se realocar, uma renda mais baixa. Então, são dois fatores, dois elementos que acabam fazendo com que hoje o brasileiro tenha um poder de compra muito mais baixo, um consumo muito mais limitado e, sem dúvida, uma situação aí socioeconômica muito mais complicada. Muita gente hoje, infelizmente, não consegue comprar o básico, né? O principal vilão dessa inflação alta, professora, é de fato esse contexto global ou tem muito de assuntos nacionais também? Tem das duas coisas, Daniel. A gente tem sim um impacto que é global, né? Então, gasolina, combustíveis, de fato tem impactado bastante a economia brasileira. Mas, por outro lado, a gente também tem problemas domésticos que impulsionaram os preços, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente hoje tem um problema fiscal sério, né? O governo ainda gasta muito, o governo tem uma dívida muito elevada. Isso também força o aumento da taxa de juros. Taxa de juros mais alta faz com que a gente tenha maior dificuldade de produzir. Se a gente não consegue produzir, a gente não consegue ter preços mais adequados no mercado, porque a concorrência fica limitada. Então, a gente também tem problemas domésticos, né? A gente tem as questões externas que impactam bastante. O Brasil é um país que importa muitos produtos e produtos que são estratégicos, então isso também tem que ser levado em consideração. Mas, por outro lado, a gente também tem uma parte aí da lição de casa que infelizmente a gente não fez, a gente hoje está pagando o preço. E tem alguma coisa, professora, que a gente possa fazer, e quando eu falo a gente, claro, digo aí em relação às autoridades, né, para tentar diminuir essa inflação, ou o que já foi feito realmente deveria já trazer aí algum resultado? Nicole, a gente tem sim algumas coisas que o governo pode fazer, né? Então, sem dúvida, tentar fazer a lição de casa e colocar as contas em ordem é um passo importante. O governo também pode tentar reduzir ao máximo os riscos pelos quais o país passa, né? Isso leva em consideração uma boa política econômica, uma política transparente, direcionamentos muito claros do que vai ser feito. Por outro lado, as pessoas, em outros momentos, a gente diria que o consumidor também teria a sua participação, porque é aquela máxima, o preço está caro, está muito alto, está abusivo, você não vai comprar e você vai tentar substituir ou deixar para comprar depois. Infelizmente, o brasileiro hoje não consegue fazer isso, ele está sendo obrigado a deixar de consumir, né? Não é porque o preço está alto e ele está substituindo ou ele está decidindo deixar para consumir depois. Ele não tem renda. Então, hoje, sem dúvida, uma grande parte da solução fica sim na mão do governo de tentar fazer políticas que levem a economia a crescer. Isso é fundamental, porque num cenário onde a economia cresce, onde tem mais produto, onde o produtor aposta na economia brasileira, a gente vai ter mais produtos, naturalmente os preços tendem a ceder. E sem dúvida, tentar sempre fazer uma política econômica que seja voltada ou seja pró-crescimento, né? Então, a gente vê bastante essa confusão hoje que acontece com o preço de combustível, como é que o governo se posiciona, uma posição bem clara e uma política severa que evitasse aí desperdícios, que o governo conseguisse mostrar que ele também está fazendo a parte dele, sem dúvida seria interessante. Agora, uma solução infelizmente imediata, a gente não vai ter. A gente vai ter que, em uma parte ainda do tempo, provavelmente mais 1, 2 meses, a gente ainda vai ter que se deparar com essa inflação pressionada, com esses preços mais altos. O ministro da Economia volta a falar em reformas, especificamente reforma tributária. Em ano de eleição é muito difícil
que ela avance. Ainda assim, uma reforma pontual, não de uma forma estrutural, como se pretende há anos no Brasil, pode ter algum impacto, ou poderia ter algum impacto nesse cenário que estamos hoje aqui no Brasil? E falando especificamente também de reforma administrativa, tem um lobby gigantesco para que ela não saia também. Daniel, eu acredito que isso teria sim um impacto positivo. Acho que a gente tem que sim ponderar o fato de que é um ano de eleição e, como você mesmo mencionou, uma reforma maior, a reforma que a gente precisa, não vai sair. Mas é importante que a gente volte a discutir essas reformas, porque tem uma parte significante desse efeito doméstico que a gente olha hoje, e acontece porque as pessoas não apostam no Brasil e não tem muito como apostar às vezes. A gente não está conseguindo enxergar uma perspectiva boa num prazo curto. Então eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu, as pessoas no geral têm os seus recursos na economia, elas só vão apostar numa produção dentro de um país se elas perceberem que elas vão ter um retorno. Enquanto a gente não tem esse retorno, e esse retorno pode acontecer com o governo sinalizando que ele vai pensar nessas políticas, sem dúvida isso seria interessante. Agora, a gente só tem que lembrar que, primeiro, o governo hoje tem um capital político mais baixo para aprovar grandes reformas e não tem tempo, né? Então, como você mesmo mencionou, a gente vai conseguir talvez fazer uma reforma curta, uma reforma com um alcance muito menor, mas ainda assim seria importante voltar a discutir isso. A gente está num processo em que daqui a uns meses, né, no começo do ano que vem, a gente tem um outro mandato presidencial e independente de quem governa a partir de 2023, vai ser muito importante se mostrar para o resto do mundo que o Brasil, enfim, está comprometido com uma agenda de crescimento e está comprometido com uma tentativa, pelo menos, de voltar a ser o que sempre prometeu, o que sempre quis ser. Então, isso cria, sim, um impacto positivo. Agora, o tamanho da eficácia, eventualmente, dessas políticas e o quanto o governo vai conseguir aprovar mesmo, provavelmente pode frustrar bastante os nossos objetivos de voltar a crescer logo e ter uma inflação mais baixa, preços mais factíveis para o consumidor, né? Professora, agora há pouco você tinha comentado que a gente ainda deve ter 1 ou 2 meses de inflação mais alta. A senhora acredita que no segundo semestre desse ano, então, mesmo que seja lá para o fim do ano, esse índice deve cair um pouco? Eu acredito que sim. A única coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que essa queda vai ser muito lenta, porque hoje o desemprego ainda é muito elevado. Mas muito provavelmente uma parte das pressões que a gente sofre hoje ainda são pressões dos grupos de combustíveis, grupos estratégicos, elas devem ceder, muito provavelmente. Essa curva da inflação segue ascendente, segue aumentando a taxa básica de juros para tentar frear esse impacto aí? E tem funcionado isso? Provavelmente segue ainda em algum tipo de ascensão, mas a política monetária ela tem um prazo de ação um pouco diferente, né, e mais lento do que a gente imagina. Então tem ajudado a evitar que suba ainda mais. Mas, sem dúvida, a gente ainda tem aí um caminho a percorrer e a gente ainda deve ter essa taxa aumentando um pouquinho. Muito provavelmente, em breve, os efeitos vão ser bem mais evidentes. A gente deve perceber aí preços subindo numa velocidade menor. E, professora, em meio a essa inflação, né, tão alta, a gente ainda pode esperar algum crescimento econômico se a gente não for falar para esse ano de 2022, pelo menos para 2023? Qual que é a sua perspectiva? Para 2022, provavelmente a gente ainda vai ficar meio que andando de lado. Agora, para 2023, a gente já deve sim ter um crescimento, e pelo menos essa é a nossa esperança, frente a uma economia que deve ter políticas talvez mais rígidas e um momento econômico mundial também um tanto mais positivo. A gente espera que para pelo menos 2023 a pandemia já tenha de fato ficado para trás, que parte dos conflitos geopolíticos que a gente vê hoje também tenham ficado para trás. Para 2023, provavelmente. Agora, 2022, infelizmente, não deve ser um ano de grande crescimento, não. A gente deve ficar meio que como está hoje. Aí, professora e economista Juliana Inhas, obrigado pelo bate-papo aqui na CNN. E corre para atender o interfone, porque senão esse porteiro vai brigar com a senhora. Pois é. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Bom domingo.